Boas notícias com a Energias do Brasil e também um ponto de atenção. E boas notícias, dado o cenário que estamos vendo com a Sanepar, são boas notícias que têm rondado aqui a empresa. Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like nesse vídeo que é importante para ele chegar a mais pessoas e também considere aí se inscrever no canal, beleza? E começando com a Energias do Brasil, nós temos aqui a ANEEL aprovando o reajuste tarifário anual, onde nós temos os consumidores percebendo aqui 8,05% de aumento, a parcela B foi ajustada em 9%, 1,731 milhão vai ser o valor percebido aí pela Energias do Brasil, o GPM no período foi de 8,25 e o fator X foi menos 0,06. É 0,06 na verdade. O fator X eu já expliquei na questão do saneamento, é mais ou menos a lógica igual, embora os cálculos sejam obviamente diferentes, né? O que é esse fator X? Ele é um fator aí, vamos dizer assim, de justiça para empresas que meio que funcionam como um monopólio, né? Porque as distribuidoras de energia elas estão ali sozinhas depois, até o fim da concessão, né? Então, ao longo dos 30 anos, por exemplo, vão tendo eficiências, né? Vai melhorando aí os custos de modo geral do fator de distribuir energia. E aí, esse reajuste é uma forma é um mecanismo, né, de compartilhar a eficiência, né, adquirida pelas próprias evolução tecnológica com os consumidores. Então, nada mais justo aí, né, já que ela não tem uma competição aí, né, meio que um monopólio, ela divide essa eficiência aí com os consumidores, tá? Que acabam ficando aí com a melhor parte aí, então, do benefício, né? O ponto de atenção fica por conta do PIS e COFINS, aqueles créditos lá de reversão, né? Que eu já expliquei no resultado aí da Copel, não vou entrar em detalhes tudo de novo, aquela questão das distribuidoras lá irem reclamar que elas querem um direito também de uma parte disso, enfim, é um enrosco que na verdade por enquanto acaba, dependendo da empresa, provisionando de forma diferente, pode acabar dando impacto significativo ali no lucro, mas é sem efeito caixa, não é nada assim para se preocupar. A gente tem aqui no radar então 831 milhões aqui no caso da Energias do Brasil, não tem grandes problemas em relação a isso. Eu falei isso antes da cotação do dia seguinte acontecer lá do resultado da Copel e realmente não teve. A gente viu que a cotação foi normal, o resultado trimestral nem ligou para essa questão aqui, tá? E nós já tínhamos visto, né, na prévia que o operacional da Energias do Brasil foi muito bem, né, ela teve aqui a energia distribuída aumentando em 1%, aumentando 1,4% no total livre e 0,7% aqui no cativo, enquanto a quantidade de clientes também aumentou, distribuição indo muito bem, agora com o reajuste tarifário, né, e nós temos também a questão da geração que foi aí menos impactada pela crise hídrica, então também vai ter aí um alívio, embora ela tivesse aqui a sua proteção na geração térmica, que nem está sendo usada nesse momento, né? E nós temos também a distribuição, a transmissão, aliás, que está super tranquila aqui, super disponível, não tem nenhum problema em relação a isso. E a Energias do Brasil, ela teve bastante tempo aqui meio que lateralizando, né, com baixa alta aqui em 2020 e 2021, até que ela e várias outras distribuidoras de energias começaram a subir bastante. As distribuidoras de energia elas são um pouco impactadas com os cenários econômicos, o mercado exagerou bastante aí no caso delas, além da Energias do Brasil ter a questão hídrica, né? E o fato é que ela foi também entregando projetos, melhorando os dividendos, e aí quando os dividendos vêm também, o lucro crescendo, não tem como segurar, né? Porque cotação segue lucro, aliás, os dividendos também seguem aí o lucro, né? Então, no último ano, a empresa está com alta de 33,5%, o que não significa que ela está cara, mas ela vem batendo aqui como uns fundos recentes em 20,20 e 22,5%. Parece ser pontos interessantes. Como aí estou vendo outras ações nesse momento, eu estou mais exigente no 2020. Mas assim, a 22,5 também parece muito interessante a Energias do Brasil. Eu acho que ela vai ficar nesses patamares aqui, tá? Por um tempo, assim, mas dividendos estão aí, né? De repente, os dividendos aumentam e a ação pode sim subir. A gente vê então que os dividendos, né, é exatamente o que eles vêm fazendo, né? Eles vêm aqui aumentando, isso não é não recorrente, realmente é uma nova fase que a empresa está com bons dividendos, tá? Acredito que possa manter dividendos na casa aí dos 9 mesmo, vamos fazer os cálculos em breve aí para 2023, a gente vê então um PVP que está até em linha, né, com a média dela, só que uma empresa que na verdade o seu PL, né, seu lucro aí vem melhorando, então ela está 37,62
abaixo da média, porque o lucro, né, foi o resultado dos projetos sendo entregues. A cotação nem subiu tanto para devolver tudo que o lucro está trazendo dessa empresa, né? Então, a gente vê também a dívida por EBITDA, que poderia dar um susto em algum momento, não tá tranquila. É uma empresa que lida muito bem com isso, ela às vezes faz compras um pouquinho mais agressivas, você pensa que ela está alavancada, daqui a pouco ela faz uma venda de um portfólio, ela faz a gestão dos seus ativos muito bem feita, então a gente precisa confiar quando a gente gosta das empresas. Eu gosto da Energias do Brasil, confio muito aí no que eles vêm fazendo, tá? A gente viu até aquela troca de transmissão lá, bilionária, né? Comprou e vendeu, mas no final das contas ela vendeu um ativo aí mais redondinho para comprar um mais quadradinho para arredondar e gerar valor para aquele ativo. Ela sempre tá fazendo isso aí, tá? E a Energias do Brasil costuma anunciar dividendos 2 vezes no ano, em abril, que é o maior dividendo anunciado, e em dezembro, que é o dividendo que ela costuma ter aqui, a Datacom, em janeiro. Então esse dividendo é só para o ano que vem, mas está logo ali janeiro, né? Ela vai fechar o ano então em 9,80 aqui de dividendo, o que é um ótimo dividendo, um pouquinho acima do que eu havia previsto lá no começo do ano, de 9,03, né? Então fechou até acima. 2023 deve ficar mais ou menos nessa casa, nós já vamos aqui calcular em breve, tá? O preço teto daria bem mais alto, e para a empresa de energia eu gosto de calcular o preço justo para o fluxo de caixa descontado, como o meu, entre aspas, preço teto aí, né? Então, nós temos aqui no meu preço 25,50, tá? Então, acima disso eu não compraria, mas até esse valor eu poderia de repente estar comprando, não tem problema, empresa de energia, mas a gente sempre quer um descontinho, né? Hoje então está representando 10,80 de desconto, e baseado nos preços aqui de Safra, BTG, XP e tal, a gente tem aqui uma margem de 1,70, ou seja, ela está no preço médio aqui das corretoras, tá? Então, no começo do ano que vem eu devo recalcular aqui o meu preço justo, mas por enquanto eu vejo aqui uma certa margenzinha, e eu gosto de comprar ela nos 20,20. Se a gente pudesse aqui 20,20, eu daria 26%, aí já gosto, né? Já fica mais legalzinho ainda, mas, repito, para mim 23, se eu tivesse que comprar hoje, não teria problema. O fato dela, problema para ela, é que tem outras empresas que estão mais descontadas, incluindo uma de outro setor, que é a Sanepar. Então, a Sanepar veio, via fato relevante, comunicar ao mercado que submeteu à consulta pública, a partir aqui do dia 18/10, as notas técnicas referentes à segunda fase da segunda revisão periódica, o segundo RTP, tá? Então, lembrando aqui que nessa consulta pública a população poderá opinar sobre os investimentos da Sanepar. Mas assim, não é nem isso a boa notícia, tá? A boa notícia é a conjuntura. Vamos relembrar o que era o inferno da Sanepar, sem ser a crise que todo mundo já sabe, superou e tal, era a questão da Agepar. Então, qual era o grande medo aqui, né? São vários pontos. Primeiro, é a questão política, né? Então tinha um medo maior aí do Requião, né, ganhar, que ele queria intervir fortemente aí nos preços, ele perdeu. O segundo era o próprio Ratinho Júnior, né? Porque em época de eleição todo mundo é pressionado, então se fosse acontecer em maio, como estava previsto em maio de 2022, esse reajuste tarifário, essa revisão periódica, era muita pressão no Ratinho acabar de repente pressionando a Agepar a fazer uma intervenção também. Então esse era o medo do mercado. Isso não aconteceu, adiaram para 2023, então dá um alívio aqui. Aliás, ele já foi eleito, se fosse agora também já não tem problema, né? Então ele já foi eleito o melhor dos candidatos em termos da Sanepar, e esse candidato não está mais pressionado pelas eleições. Então esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é a questão que o mercado está um pouquinho de saco cheio de tanta adiada, né? Então, assim, era para 2020, aí veio a pandemia, não sei o quê, fizeram 2 etapas. A primeira fase, aí eles fizeram uma prévia da segunda fase e tava toda zoada, o mercado não gostou nada, tinha contas erradas, a XP fez até umas correções lá, eu comentei na época, tava zoadinho mesmo. Então, assim, o mercado está um pouco preocupado se eles vão fazer as contas corretas. Essa revisão tarifária, ela muda o jogo todo, ela mexe inclusive nesse reajuste tarifário que nós tivemos em 2022, esses números aqui ainda estão em abertos, podem ser levemente aqui mudados, né? O reajuste aí de maio de 2022 vai ter em 2023 também, então assim, fica um pouquinho aí impactado. Então a revisão tarifária que acontece, né, a cada 4 anos, e nós estamos aí neste momento da revisão tarifária, ela muda o jogo. O que ela faz? Ela vê tudo aquilo que a empresa investiu e dá o reajuste baseado nisso, né? Então, como a Sanepar ela investiu bastante, ela precisa ter reconhecido, né, que ela está tomando conta de mais coisas, né? Então, ela precisa de um reajuste, não é só pela inflação, né? Pela essa coisa toda aqui que ela está tomando conta agora. Então,
é uma virada de jogo, né? Quando você tem os reajustes anuais aqui, e aí vem a revisão tarifária para elevar ou de repente diminuir o nível também, né? Essa empresa não investiu muito, mas no caso da Sanepar investiu, então assim, eu já expliquei em vídeos anteriores, a conta prévia não estava correta da Agepar, o mercado tem medo disso, mas lembre-se, a empresa apanhou tanto, a gente pegar aqui do topo antes da pandemia, ela já caiu 40%, aí depois da pandemia, tá, vamos tirar aquele topo, ela caiu, ó, 37%. Então, assim, ela já caiu muito, o mercado já bateu exageradamente para qualquer coisa que vá dar ruim, não vai dar tão ruim assim a esse ponto, né? A gente vê aqui, então, no último ano, ela vem a SAPR4 aqui nesse zigue-zague, ó, 3,60 interessante, eu acho, esse 3,50 melhor ainda, ela tá aqui, ó, rondando 3,60 direto nessa Nepar 4, mas eu particularmente prefiro a 11, né, então ela vem aqui também no zigue-zague mais ou menos parecido, mas assim, às vezes descola uma da outra, né, então às vezes tem uma oportunidade maior numa, às vezes noutra. A 17,10 aqui tava fantástico, né, acabei vendendo muitas puts aqui a 17, aí vai acabar tudo virando pó, né? Eu vou ter que acabar comprando aí essa Nepar normalmente mesmo no home broker, porque eu não quero perder a oportunidade dela aqui abaixo dos 8,20, tá excelente, né? Na verdade, até poderia ser um pouquinho mais, mas abaixo dos 8,20 eu já acho muito interessante. Essa Nepar, na minha opinião, não é recomendação de compra de forma alguma, ela tá muito interessante. Ela costuma, então, anunciar dividendos 2 vezes no ano também, deve anunciar dezembro, aí tem toda aquela questão do pessoal que não gosta, que a Sanepar demora para pagar os dividendos. Pessoal, o dividendo que ela demora para pagar é um dinheiro que está na empresa, ela está trabalhando esse dinheiro, ela está investindo, ela não está ali no colchão parado em cima da mesa, está investindo, trabalhando com esse dinheiro. Nós somos acionistas da Sanepar, então nosso dinheiro está na empresa para ela trabalhar com esse dinheiro. Eu não vejo grandes problemas nisso. Eu preferia que fosse pago rapidinho, um mês? Preferia. Eu vou deixar de investir por causa disso, mas de forma alguma. É um detalhe do detalhe do detalhe, tá? Então, na minha opinião, isso, e na verdade na opinião lógica, né? Porque não faz menor sentido se preocupar com isso, né? Quando a gente dá uma olhada nos dividendos da empresa, ela vem aqui subindo por conta que o lucro da empresa vem subindo, né? A gente pode ver aqui o PL, olha o PL caindo pra caramba, 4,93 numa empresa de saneamento. A gente vê o PVP 0,68, tá? Então, assim, uma empresa que tá, segundo o mercado, vivendo caos, nossa, que problemão, tá com PL de 4,93, então que PL que vai estar quando ela ficar redondinha? 2? Tá muito barata, né? Então a gente vê a dívida por EBIT também tá tranquilizada, né? Daqui a pouco esse EBITDA vai continuar crescendo, o EBIT aí, né? Então não vejo grandes problemas, ela tem boas margens, a gente vê o segredo da Sanepar, esse aqui, impressionante como ela cresce os dividendos, teve o problema da pandemia, dos reajustes, tudo aconteceu aqui, mal se recuperou e já começou a aumentar o dividendo de novo, vai ter aqui em 2022, 2023 e vai continuando a aumentar os dividendos, mesmo ela estando no momento aqui, né, que também impactou obviamente essa baixa aí, é o payout menor, né? Então assim, o payout antes de toda essa queda aqui era de 47,5, agora está em 30, 29,5, então ela vai ficar nesses patamares aqui de cerca de 30% por um tempinho. Quando ela voltar, tiver mais tranquilizado o investimento, voltar a 47,5%, se fosse hoje, a mudança no payout já estaria em 10,5%, tá? E agora faça a seguinte reflexão comigo. Se essa empresa é um case de crescimento de dividendos, imagina quanto não vai estar o seu yield on cost daqui a, sei lá, 5, 6, 7 anos que a empresa aumentar, de repente, aí o seu payout novamente. Vai estar muito interessante, né? Então essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. E a segunda, eu vou pegar o case da 3R Petróleo, uma empresa totalmente diferente, só como exemplo aqui de uma empresa que atingiu um valor interessante. Eu comprei aqui, até comentei com vocês na época ali, eu nem sabia que ela ia subir tão rápido assim, ela simplesmente disparou, né? A gente vê aqui mais ou menos o preço que eu estava comprando. Olha só, ela subiu aí mais ou menos, sei lá, 39, 40, por aí. E foi muito rápido. Aí você faz a reflexão, será que é legal se a Sanepar batesse no fundo e subisse de repente? Ou fazer exatamente o que ela vem fazendo, né? Ela tá aqui meio que lateralizando, se você ver, né? Ela fica nos sobes e desces aqui, esses desces aqui são sempre excelentes, ó. Então, é uns sobes e desces não tão sobes assim, né? Então é meio que uma lateralização dentro de um triângulo, de um retângulo aqui, né? Então,
Assim, será que não é melhor que ela faça isso aí por 1 ano ainda mais? Quem sabe 2, né? Pagando dividendos, né? Mesmo que demore, não faz diferença, como eu já comentei. Então, assim, reflita. Será que para você não é melhor que ela faça isso do que de repente sair disparando e depois você fala, nossa, devia ter comprado mais Sanepar? Então, assim, fica aí para reflexão. Deixa o like nesse vídeo e comentário aí. Você está comprando a Energias do Brasil ou a Sanepar? Você tem elas em carteira? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!